Antes de começar, eu peço que se inscrevam no canal e me ajudem a divulgar esse conteúdo. Hoje eu começo por uma pergunta. O que a democracia fez por você? Eu já te adianto a resposta, que nada. Porque democracia não existe. É uma utopia irrealizável, idealizada na Grécia Antiga e posta em prática com ainda menos sucesso pelos povos do mundo afora. Mas então, sobre qual regime político vivemos? Para te responder, eu devo recorrer a mais um termo de origem grega, plutocracia, que na prática quer dizer governo daqueles que detêm o poder econômico, daqueles que detêm a riqueza. E é sempre nisso que redunda toda a tentativa de se criar uma democracia, por melhores que sejam as intenções. Mas por que um regime verdadeiramente democrático não funciona na prática? Em primeiro lugar, porque nada que depende exclusivamente da boa-fé humana para funcionar consegue existir na prática. E nem todos os homens são bons e honestos e afeitos ao trabalho da mesma forma. E quando são deixados a fazer o que melhor desejam, o que querem, eles só olham para o próprio umbigo na maioria dos casos. E os menos escrupulosos, os piores indivíduos da sociedade, se valem de não ter nenhum respeito pela ética e pela moral para vencer os que têm e assumir os maiores postos na sociedade. E se não bastasse isso, aqueles que detêm o poder econômico aproveitam dessa situação, se valem do fato que os homens também não são iguais com relação à inteligência e manipulam esses piores indivíduos para colocar no poder aqueles que melhor servem a seus interesses. Então eu digo que o que nos governa é uma plutocracia e não uma democracia. Se eu sou antidemocrático, não, porque não tem como eu ser contrário a uma coisa que não existe. Agora, se eu sou contra a plutocracia, contra o domínio da plutocracia sobre as nossas vidas, se eu sou contra a manipulação das massas, se eu sou contra a nossa exploração por aqueles que detêm o poder econômico e por uma falsa sensação de controle, isso eu sou terminantemente contra. Aí eu vou citar para vocês alguns dos feitos, dos grandes feitos dessa democracia que nos governa, essa democracia, né? Plutocracia na verdade, a democracia plutocrática. Primeiro, foi ela quem permitiu com a esquerda corrupta e uns liberais, não ouço chamar de direita não, os liberais traidores se alternassem no poder saqueando esse país. Foi ela quem causou o desemprego, permitindo que parasitas sobre parasitas sugassem o recurso desse país. Foi ela quem tolheu seus direitos trabalhistas, que mexeu na sua previdência agora, na sua aposentadoria. E não digo que isso é melhor que a vantagem nenhuma, não, aqueles que nunca sujaram a mão na vida. Porque eu, quanto trabalhador, como todos os demais trabalhadores que sofrem dos mesmos problemas que eu, sabem as mazelas que causaram a perda de direitos e que vão causar ainda. Você quer pior? Foi ela quem permitiu que os desastres acontecessem em Brumadinho, em Mariana. Sabe por quê? Porque ao contrário do que dizem os liberais, que foi culpa do Estado que não fiscalizou, essas empresas que causaram desastre, algumas delas têm uma porcentagem do controle do Estado, sim. Mas você sabe de uma coisa? Quem tem o controle e a administração dessas empresas são empresas privadas que servem ao capital externo. Então quem provocou com sua falta de escrúpulo, com seu desejo de lucro, essas tragédias, foram essas empresas que pertencem a senhores estrangeiros. Não o Estado, que tem sua parcela de culpa por estar sendo mal administrado, por não fiscalizar assim, mas primeiramente esse sistema cruel, plutocrático, que entregou o patrimônio nacional em mãos estrangeiras para que fosse usado de maneira inescrupulosa. Essa democracia, né? Essa plutocracia, quem vai te tornar um escravo se você permitir dentro da sua própria terra. Agora eu vou te apresentar o oposto dessa plutocracia que nos governa. Um termo que muitos de vocês já devem ter ouvido, muito estigmatizado, que virou insulto na nossa sociedade, que os liberais e a esquerda, né, no caso, jogam um para o outro, acusam um ao outro de ser isso e nenhum dos dois são dignos da palavra. O fascismo. O que é o fascismo? Eu não vou entrar no mérito de ser bom ou ruim, que não é meu interesse e não é o assunto para o vídeo agora. Mas eu vou te apresentar uma questão de que o Brasil já viveu sob um regime de aspiração fascista, um regime autoritário, em que desprezado pelos liberais como uma ditadura. Mas vamos ver uma situação. Eu vou te apresentar os feitos, tudo que foi conquistado, que foi feito,
dentro desse regime de aspiração fascista, usado como insulto, tanto um lado como o outro, para que você possa entender um pouco da situação. As empresas, as estatais que os liberais querem vender e que os esquerdistas usaram como instrumento de manobra política, você acha que foi criado dentro da democracia? Foram criados por essas pessoas, liberais ou esquerdistas? Eu te digo que não. A Petrobras, a Vale do Rio Doce, uma série de empresas, a CSN, uma série de empresas que foram construídas, a antiga Fábrica Nacional de Motores, várias empresas privadas que surgiram no Brasil de caráter industrial, que podiam ter levado o país a um progresso maior, e que fecharam as portas graças a essas pessoas, ou que foram vendidas, foram feitas dentro de um regime autoritário. Por quem fez isso? Foi na era Vargas, foi sob o regime de Getúlio Vargas, o Estado Novo, ou na prévia do seu governo anterior ou posterior, que essas coisas foram feitas. Sabe o que mais foi feito sob um regime autoritário? De inspiração fascista, essa coisa estigmatizada? A lei trabalhista, a CLT, um regime previdenciário decente, que quem trabalha de verdade, quem é trabalhador, quem não é mãozinha limpa, sem calo na mão, que nunca trabalhou na vida e que quer decidir sobre nossas vidas, não sabe? Foi Vargas quem fez, não foi dentro da democracia que foi feito, não, é dentro da democracia que está sendo destruída. Eu falo democracia, mas vocês entenderam que não é isso que eu quero dizer. É plutocracia, o termo certo. Sabe o que mais foi feito dentro desse regime autoritário? Foi nos dado um progresso como povo, que nos tirou da miséria de ser um povo agrário, atrasado, nos permitiu progresso econômico, nos permitiu ter um padrão de vida melhor, nos permitiu nos orgulharmos do nosso país, coisa que nunca mais foi feita. Conquistas verdadeiras que essa democracia falsa tem destruído. O Brasil nunca voltou a ter o respeito, ser o que ele era no tempo de Vargas, que governou como um ditador, um autoritário, um fascista, como é um insulto que se usa hoje em dia. E por isso eu digo, não acreditem nos estereótipos que te apresentam. O Brasil precisa de uma forma de governo que não seja pregada a estereótipos, que atenda às nossas necessidades, que seja feito para nós, não um modelo alheio estrangeiro. Então pensem por si mesmos, tirem suas próprias conclusões e parem de prestar atenção no que essa gente mal intencionada diz que eles querem o nosso mal, querem a nossa destruição. E antes que o digam, eu não sou esquerda nem direita, eu sou um nacionalista.